Olá, torcedor Coxa Branca. Estou aqui para participar e responder as perguntas que foram feitas no Papo Coxa Branca. Foram selecionadas algumas perguntas e vou ter o maior prazer em respondê-las. A primeira pergunta é do Gustavo Teres. Obrigado pela pergunta, Gustavo. Queira ou não, os atletas que subiram da base estão em processo de amadurecimento. Por mais que estejam prontos, a oscilação é normal. Como vai lidar com esse processo? Esse realmente é um desafio, Gustavo. É um desafio. Realmente os jogadores eles estão subindo, né? Alguns já jogaram na equipe profissional, né? E outros ainda não. Né? Mas é um processo que nós vamos ter que passar por ele. Todos os jogadores jovens que sobem, eles passam por esse processo. A gente acredita que com uma mescla com os jogadores mais experientes, isso possa realmente ajudar bastante, mas com certeza em algum momento teremos que ter paciência, né, para fazer uma avaliação mais correta, mesmo que em algum momento eles não façam os jogos que todos esperam. Né? A gente conhece a capacidade de cada um, por isso eles estão aqui, né, e com certeza teremos paciência para fazer uma avaliação mais correta e colocando os jogadores que possam se adaptar mais rapidamente nesse processo. Vou responder a pergunta do Marco Antônio Mikami. A pergunta é a seguinte: com apenas 2 contratações de fato e efetivação de jogadores da base, o torcedor do Coxa pode ficar confiante com esse elenco? Então, Marco, na verdade essa foi uma proposta de campanha da diretoria, né, em apostar na base. Acho que esse era um desejo de muitos torcedores, né, do Curitiba, em que tivesse esse aproveitamento, né, principalmente depois que nos 2 últimos anos houve ótimas campanhas no Campeonato Brasileiro Sub-20, né. Então, lógico que o torcedor tem que ter um pouco de paciência, né. Não é fácil os jogadores subirem e já encararem realmente esse desafio, mas todos eles têm potencial para estar no Curitiba, né? E a gente espera que a gente possa gradativamente ir construindo essa confiança com os torcedores, né? Que a gente possa fazer bons jogos, que eles possam também fazer bons jogos, que a gente possa realmente ter um time e aí sim conseguir fazer com que todos possam estar confiantes e conquistar a confiança de todos os torcedores. Boa tarde, vou responder a pergunta do João Pedro Ferreira. O estilo de jogo que você gostaria de implantar se aproxima do modo de que algum time joga? No caso, qual time? Bom, João, eu na verdade gosto de muitas equipes, né? Muitas formas de jogar, mas eu como treinador eu tenho que primeiro avaliar o que eu tenho no elenco, a característica dos jogadores, né? E aí tentar aproveitar. Logicamente que todo treinador ele tem uma forma de jogar, né? Se nós pudermos esteticamente jogar bem e ganhar, seria o melhor, né? Isso é o ideal, acho que é o que todo treinador busca. Mas o que nós vamos buscar aqui é um time equilibrado que possa realmente vencer os jogos, né? E como eu te disse, se nós pudermos vencer e também jogar bem, será muito melhor. Boa tarde, Adilson Floriano Júnior. A pergunta do Adilson é: como fazer para acertar o ataque com Kleber e Alexandro, já que foi um ponto fraco no nosso último ano? Bom, Adilson, na verdade realmente o Kleber e o Alexandre são jogadores importantes que nós temos, né? São jogadores já consagrados, que eu acredito que nos ajudarão muito, mas ficaria difícil responder para você falando só do Kleber e o Alexandre, sendo que nós temos outros jogadores para jogar no ataque também, né? Então seria até injusto da minha parte falar somente dos dois, né? Quanto a ser um ponto fraco no ano passado, realmente isso depende de várias situações, né? A gente precisa formar realmente um time que tenha equilíbrio, que tenha uma forma de jogar,
para que os jogadores de ataque também eles tenham possibilidades, né, de usar sua criatividade, sua capacidade durante o jogo. Então eu penso em que nós possamos ter um time bem treinado, que a gente possa realmente fazer com que essa bola chegue até o ataque e aí sim, usar a capacidade dos nossos atacantes, não só o Kleber e o Alexandre, mas também os outros, para que a gente consiga fazer coisas melhores do que foram feitas. Vou responder a pergunta do Vinícius Viana. A pergunta é: nossa principal arma do ano passado era a bola parada. Quem será o homem das cobranças esse ano? Já está sendo treinado jogadas ensaiadas em faltas e escanteios? Então, Vinícius, a bola parada ela é uma arma hoje em quase todas as equipes do mundo, né? É uma jogada que define muitos jogos, né? E no ano passado realmente aconteceram prioritariamente mais jogadas de bola parada. Lógico que é importante nós treinarmos essa situação, já que ela decide muitos jogos, né? Mas eu espero que nós não possamos depender só disso para ganhar os jogos. Acho que ela é mais uma arma que nós possamos ter durante o ano, durante os jogos, né? E com certeza já começamos a trabalhar essas jogadas durante os treinamentos dessas 2 semanas. Jaque Multifight, não sei se é o nome dele, mas é o que está aqui. A pergunta é: Sandro, como você e a diretoria decidiram que iriam apostar forte na base esse ano? Você não acha que os meninos vão sentir uma pressão maior, já que tem o objetivo de subir o time para a Série A? Bom, Jaque, na verdade isso foi na campanha a diretoria já havia falado sobre apostar forte na base. Isso foi falado durante toda a campanha da diretoria. Na verdade, não foi eu que ajudei a decidir isso, né? Na verdade, eu fui convidado a ser treinador depois que essa nova diretoria assumiu. Quanto à questão da pressão, realmente vai ser forte a pressão. Eu acredito que um jogador que jogue já na base de um clube grande como o Curitiba, ele já começa a entender que quando ele estiver na equipe profissional ele vai sofrer uma pressão muito maior, porque a cobrança é muito maior, todas as situações envolvidas elas são maiores, ainda mais como você mesmo disse, né? Com a obrigação de subir a Série A. Mas nós temos o Campeonato Paranaense, né, para que a gente vá colocando esses meninos gradativamente, jogando junto com jogadores mais experientes para que possam ajudar nesse processo. E aí, lógico que a capacidade de cada um, a personalidade de cada um vai mostrar se eles têm, como eles vão lidar, na verdade, com esse tipo de pressão que eles vão sofrer. Eu vou responder a pergunta do Rafael Carim. Sandro, quais as principais características que você percebeu nesse começo de trabalho no atual elenco Coxa Branca? É um time veloz ou um time mais técnico? Os jogadores se encaixam no seu perfil como treinador? Tanto os jogadores mais experientes quanto os jogadores mais jovens têm trabalhado muito, têm procurado se esforçar nesse período em que nós estamos aqui e todos eles estão trabalhando bastante para a gente alcançar o nosso objetivo. Eu acho que, na verdade, o time ele é formado por setores, né? Você precisa fazer um time e na verdade, em alguns setores ele pode ter um pouquinho mais de posse, em alguns setores ele pode ter um pouquinho mais de velocidade. Eu particularmente gosto de um time veloz na frente, mas que também tem uma boa qualidade para poder explorar essa velocidade. E eu, como treinador, tenho que tentar
procurar aproveitar as características dos jogadores que eu tenho no elenco. E é isso que eu vou procurar fazer. Vou responder a pergunta do Andrezotti Goek. Além de comparecer no estádio, pagar o sócio e cantar o jogo inteiro, quais as outras formas da torcida do Curitiba ajudar mais o elenco, principalmente os atletas nessa transição da base profissional? Eu acho que uma coisa que todo treinador pede, e pode até ser um clichê que eu vou falar, mas a realidade é ter um pouco de paciência, né? É impossível nós com 2 semanas e formando um novo time, tendo jogadores tão jovens e que pela primeira vez jogarão na equipe profissional e com toda a pressão que eles vão enfrentar, né? Lógico que se a torcida tiver um pouco mais de paciência, não digo entender, mas realmente a paciência mesmo literalmente falando, né? Eu acho que seria importante. Mas a gente entende também o torcedor, né? Todas essas primeiras coisas que você falou, a torcida estando no estádio, cantando o jogo inteiro, incentivando, né? Isso com certeza nós vamos precisar muito durante o ano, né? É uma reconstrução e toda vez que a gente reconstrói alguma coisa é muito difícil, né? Mas a gente conta com a ajuda do torcedor e que não só tenha paciência com os meninos que estão subindo, né? Mas com o time, que incentive realmente o time, que nos incentive, né? E tendo a certeza que nós estamos nos dedicando bastante para realmente conquistar os torcedores. Vou responder a pergunta do Mauro Batista Neto. Sandro, você acha que o temperamento do Kleber pode dificultar a formação de um grupo comprometido? Há respaldo da diretoria para que você possa se impor perante ele? Bom, Mauro, eu tenho contato com o Kleber nessas 2 semanas e em uma conversa que eu tive antes com o Kleber. Sinceramente, não tive nenhum tipo de problema nesse período que eu estou com o Kleber. Ele tem treinado normalmente, se esforçado normalmente como os outros, né? Então eu não posso realmente falar do que aconteceu anteriormente, até porque eu não estava. Eu posso falar do que está acontecendo agora. E até agora não tive qualquer tipo de problema, não tenho absolutamente nada para falar sobre o Kleber. Como tanto há respaldo da diretoria, eu acredito que sim, né? Se eles me escolheram como treinador, acredito que eu tenha respaldo total, né? Mas repito, não tive qualquer tipo de problema. Pelo contrário, o Kleber tem procurado ajudar muito e eu acredito que será assim durante o ano. Vou responder a pergunta do Carandiru 18. A pergunta é: o Wilson continuará como cobrador de pênaltis? Então, isso é uma coisa que nós não discutimos ainda, né? Vamos conversar agora, temos um dia aí para o treinamento final e vamos conversar com os jogadores e decidir aquele jogador que realmente estiver em melhores condições para bater, né? O Wilson bateu, se não me engano, o último pênalti que o Curitiba teve durante o Campeonato Brasileiro, né? Inclusive bateu muito bem, mas se ele continuar não terá problema nenhum. Vou responder a pergunta do Minduim. Sandro, sei que a forma de jogar pode e deve variar de acordo com o adversário, mas como você pretende que o Curitiba jogue neste ano? Propondo mais o jogo ou optando pela segurança e apostando nos contra-ataques? Bom, Minduim, eu prezo pelo equilíbrio, né? Essa questão de propor mais o jogo ou jogar mais no contra-ataque, existe uma questão que para mim ela passa, posso te dar um exemplo aqui, eu posso querer propor o jogo, mas o time naquele dia ele não está bem tecnicamente ou
o adversário por algum motivo consegue em algum momento ter uma supremacia, você tem que defender um pouco mais. Logicamente que nos jogos agora do Campeonato Paranaense, né, e também jogos do Campeonato Brasileiro, a ideia é que nós possamos ter posse de bola, né, mas não uma posse de bola só pela posse, né? A gente tem que tentar ser objetivo, né, tentar também chegar ao gol. Então, na verdade, eu trabalho pensando no equilíbrio, né? A gente conseguindo ter a posse, mas também quando precisar defender, nós defendemos bem. E alguns jogos, como você mencionou, realmente aí sim, como estratégia, né, ter um tipo de comportamento, ou tentando jogar mais, ou realmente defendendo um pouco mais, né? Então, não sei se eu consegui ser claro, mas são duas coisas diferentes. Estratégia e o que está acontecendo no jogo. A pergunta é do GBL Mendes. Na sua visão, o elenco tem elenco para a disputa de um título de expressão? Seria precoce da minha parte, né, e até causando de repente uma ilusão no torcedor se eu colocasse alguma afirmação. Entendo que essa é uma pergunta difícil, porque se eu falar que não teremos nenhum título de expressão, vocês podem falar que eu sou pessimista, que já começamos derrotados. Se eu falar também ao contrário disso, né, e gerar uma expectativa que também não seja realista, também vão haver cobranças. O que eu posso te dizer é que nós vamos trabalhar para que a gente consiga ter o título de expressão, até porque nós precisamos não necessariamente o título de expressão, mas voltar para a Série A, que seria já uma conquista de expressão para nós e é o nosso objetivo do ano. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Eu vou responder a pergunta do Joca V. Gostaria de saber se você acha que o time tem condições de ganhar o tão sonhado título da Copa do Brasil, que bateu na trave muitas vezes. Eu gostaria de estar falando para você aqui que nós chegaremos à final, que teremos possibilidade de disputar um título, mas isso é muito difícil, né? Nós nem começamos a jogar. A nossa ideia, lógico, é passar o máximo de fases possível, e por que não a gente sonhar em chegar a mais uma disputa da Copa do Brasil, né? Mas o primeiro objetivo nosso é passo a passo, passando a primeira fase, tem a questão financeira também para o clube, que é importante, né? E aí passo a passo e conseguindo passar as fases, e aí se nós conseguirmos isso, o grupo também vai se fortalecendo, vai gerando confiança, e talvez se você me fizer essa pergunta um pouco mais para frente eu possa te responder melhor. Tá certo? Um abraço. Bom, torcedor Coxa Branca, quero aqui agradecer as perguntas de todos que participaram, né? Espero ter respondido todas as perguntas. Por sinal, quero aqui elogiar as perguntas algumas mais difíceis, mas todas muito inteligentes, e espero ter esclarecido, né, todas essas perguntas. Conto com a ajuda de todos, com a participação de todos, com certeza a presença do torcedor Coxa Branca nos estádios, nos ajudando, vai nos fortalecer muito, e para que a gente possa, no final, estarmos comemorando juntos. Grande abraço.